Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Sistemas de Informação do Univem. E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui no Podcast Break Universitário Univem. Somos a turma de Sistema de Informação, eu me chamo Kelson, muito bem acompanhado com Pedro Henrique. E aí, rapaziada, tranquilo? E dessa vez nós estamos com um ilustríssimo convidado, Lorival Gonçalves, da área de TI, que vai estar nos contemplando com toda a sua expertise. E o tema de hoje, qual é, Pedro? O tema de hoje é BI. Top demais. E agora a gente chama nosso convidado para se apresentar melhor e darmos sequência no nosso podcast. Tudo bem, Lorival? Ok, olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Me chamo Lorival, eu sou analista de BI atualmente, sou formado aqui pelo Colégio Bezerra de Menezes, em técnico de processamento de dados. Isso comecei lá em 1986, com certeza a maioria de vocês não tinham nem nascido ainda. Também fiz faculdade, fiz o curso de tecnólogo em processamento de dados, sou formado em Lins, na faculdade de informática de Lins lá, atual Unilins, estudei lá em 90, 92, e de lá para cá me especializei na área de tecnologia, principalmente na área de dados. Então fiz especialização em análise orientada a objetos, aqui pela Unimar, e também fiz especialização em gerência de projetos pela própria Faculdade de Informática de Lins. Então eu fiz faculdade e especialização lá, né? E ainda tenho também certificação Microsoft, MCSE, é uma certificação diferenciada para o mercado de informática, né? Microsoft Certified System Engineer. Ela é voltada para a administração de servidores da Microsoft. Caramba! É uma biblioteca o currículo dele. É um peso pesado. Ele tem peso. Não, mas é porque o assunto também é um assunto que está muito em evidência. Então, não poderia ser um convidado com menos peso. Com né? certeza, sem dúvida. E, Lorival, dentro disso, na área de BI, o que um analista de BI faz para todo mundo poder entender? Todo mundo está falando, mas BI, informação, como isso? Petróleo, é isso, aquilo. A informática tem muito disso, né, Kelson? O pessoal costuma usar muito termos técnicos, né, siglas. O BI é Business Intelligence. Isso, traduzido para o português diretamente, é inteligência de negócios. Então, o que eu sou é um analista de negócios que usa a inteligência de ferramentas, né, para se trabalhar com processo de coleta, organização, análise, compartilhamento, monitoramento de informações, né, que oferece suporte à gestão do negócio da empresa. E aí, dentro disso, você vem concordando com a questão de dados hoje, da importância de um profissional estar numa empresa independente, grande, médio, porte? Sim, sim. Hoje em dia, toda e qualquer empresa de qualquer porte, inclusive até MEI, né? Um profissional que ele faz uma boa análise dos dados que ele trabalha, das informações, do mercado no qual ele está atuando, independente do mercado, ele é importante você ter essas informações de atendimento, de vendas, de compras, de negociações, de metas, né, que você quer atingir. Isso levado muito bem na ponta do lápis te ajuda a tomar decisões importantes para a empresa. Hoje não tem como mais escapar, né, Lorival? Não dá mais para hoje uma empresa ficar sem essa inteligência, né? Sim, sim. Hoje em dia, uma empresa que não participa disso, não acompanha, né, principalmente com o advento das redes sociais, a bagatela de informações que chegam hoje para uma empresa é muito grande. E o que fazer com essas informações? É aí que entra o BI. Né? Utilizar dessas informações para tirar o que a gente chama de pedra de leite, não é nem leite de pedra. Entendi.
caçar pelo em ovo, né? Sim, sim. É caçar pelo em ovo, é usar da inteligência, né? E pensar fora da caixa, né? Sempre quando você olha um dado, você tem que tentar tirar uma informação que ninguém tem. Você tem que olhar o mercado, estudar o mercado, falar onde que eu posso direcionar essa informação que pode ser o diferencial para mim nesse momento, para tomar uma tomada de decisão, para direcionar o rumo e o futuro da empresa. Ô, Lorival, uma dúvida. Quais seriam os programas específicos que você usa para um BI poder trabalhar? Quais são as ferramentas? Tipo, você usa um Excel? Você usa o próprio Power BI? Qual que é a ferramenta? O mercado de BI hoje ele está em franco crescimento. Nós temos várias ferramentas disponíveis no mercado. Nós temos Qlik, é uma ferramenta, Tableau, tem a Atom e tem o Power BI, que é o mais comum hoje. Principalmente ele está entrando muito forte no mercado porque ele é gratuito, ele é da Microsoft e ele é como se fosse uma evolução da ferramenta Excel. O Excel trabalha aí com tabelas dinâmicas, Power Pivot, né? Então ele evoluiu e acrescentou a inteligência de um banco de dados de relacionamento para poder fazer toda essa estrutura. Caramba, Lorival, e o que te levou para essa área? Porque você passou para a gente da sua formação, tudo, mas o que te fez brilhar os olhos? O que seduziu? O que falou assim, pá, pegou, Lorival. É isso que eu quero. Na verdade, assim, a minha carreira foi sendo criada, né, e evoluiu para esse segmento. É um segmento que, ao longo da vida, né, eu fui trabalhando em várias empresas de comércio, em geral. Eu, praticamente, quando eu terminei a faculdade, eu já entrei para trabalhar com uma empresa de consultoria. Então, isso é o que fez o diferencial, bem no início da minha vida, da minha carreira profissional, né. Eu trabalhei com o professor João Vigiani, né, que muitos aí conhecem aqui do Univem, ele foi professor aqui, né? E eu aprendi muito com ele porque lá nós líamos os dados. Nós já aprendíamos a ler os dados, a fazer fluxo de dados, a trabalhar a informação dentro da empresa, como que a informação fluía dentro da empresa. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar com ele engajado assim para a gente ser empreendedor. Nós montamos uma empresa, eu comecei a trabalhar justamente com essa parte de programação de dados. Então eu tinha um sócio que fazia análise dos dados e eu fazia programação. Era o começo de carreira, né? Então programávamos aí. Depois, com o passar do tempo, nós fomos direcionados aí, eu comecei a trabalhar na clínica de odontologia, onde a gente informatizou todo a clínica, né? Então a gente tirou todos os dados do papel e passamos para a informática. Isso foi uma surpresa internamente, que eles não sabiam que isso estava sendo feito lá dentro da clínica de odonto, né? E aí eles chamou a atenção, me chamaram para trabalhar no CPD. Lá eu conheci um outro tipo de trabalho. Lá eu conheci o que hoje todo mundo usa, que é aparelhos celulares touch. Para mim, lá em 1994, eu já usava isso em terminais de autoatendimento. Estava implantando na época os terminais de autoatendimento e aí eu aprendi a trabalhar com isso lá. Depois dali, eu resolvi alçar novos voos, né? Porque a gente na área de tecnologia sempre sonha. Quem não sonha em trabalhar em São Paulo na área de tecnologia, que lá que roda o mercado de tecnologia. Fora do país, né? Fora do país, é sonho de todos, o jovem hoje sonha isso. E aí eu acabei conseguindo trabalhar numa empresa multinacional, que é a Telefônica. Eu fui para lá e fui trabalhar com um software de geoprocessamento. É uma área que muito pouca gente conhece na área de informática. Hoje é muito utilizado, então quando você vai aí pegar um Uber, um 99, você vai fazer uma viagem, você usa um Waze, isso tudo é geoprocessamento, é rastreamento de rota. Então eu trabalhava com um software lá chamado Sagre, que é um sistema de apoio e gerenciamento de rede externa. Então, resumidamente, era o quê? Saber aonde estava cada ponto de telefonia pública e privada, ou seja, o telefone da tua casa, eu sabia exatamente quantos cabos tinham até a tua casa, tudo isso
por geoprocessamento. Então, o volume de dados que isso gerava era absurdo. Às vezes, a gente passava 24 horas trabalhando numa rodada apenas de atualização de dados. Nossa. E eu fiz várias madrugadas, passei várias madrugadas acordado em São Paulo, fazendo essas viradas. Então, Caramba. E aí, o que aconteceu? De lá, assim que nós cumprimos as metas da Anatel, né, a gente foi dispensado, todo mundo foi dispensado, e eu fui contratado pelo CPQD, que também é uma empresa de destaque nacional, né? O CPQD hoje é conhecido nacionalmente, porque é ele que faz a certificação de telefonia celular. Então, é ele que autoriza um 4G, 5G a trabalhar naquela frequência, a funcionar. Entendi. Então, o mais conhecido na nossa época que trabalhei lá é o cartão de indução, que é o cartão de telefone. O CPQD, que é o criador, e a gente ganhava lá cartões, né, que podia utilizar nos orelhões de graça, certo? A gente tinha esses cartões, então era muito legal. Então, quando eu olho um telefone, um orelhão, né, com cartão, me dá saudade, né? Olha isso. Nostálgica. Caramba. E aí trabalhei lá no CPQD um tempo, depois acabei voltando para Marília, né? A saudade bateu, família, acabei casando nesse meio tempo. Eu voltei para Marília e entrei na prefeitura aqui de Marília, né, como instrutor de tecnologia, e ministrei aulas ali num projeto social chamado Casa do Pequeno Cidadão, que aqui em Marília é muito conhecido. É um projeto social que atende crianças em situação de risco. O projeto tomou forma e expressão estadual também, porque teve um seminário de secretários de bem-estar social aqui em Marília, e o projeto foi apresentado nesse fórum, e de lá a nossa secretária na época, dona Nadir, ela propôs para a gente, falou, gente, vamos montar um negócio diferente. E o que surgiu então na época? O CEPROM, que hoje aqui em Marília é conhecido, né? É o Centro Profissionalizante de Marília. Então eu tenho a honra, né? Tenho isso no meu currículo como um criador do CEPROM, onde jovens e adolescentes são atendidos, são capacitados na área de informática, mas ali tem cursos de administração, auxiliar de administrativo, planificação, eletricista, engenharia, construção civil. Então são vários cursos e todos passam pela informática lá. É o único curso que todos passam, né? E aí o que a gente ensinava para eles? A fazer pesquisas em redes sociais, né? A criar a sua própria rede social, criar o seu currículo para poder apresentar para empresas. Entrar no mercado de trabalho, né? Entrar no mercado de trabalho. Então a prefeitura tem esse projeto lá, é muito legal. Aí, depois de 3 anos trabalhando lá, né, infelizmente a minha cabeça funciona muito rápido. Então, 3, 4, 5 anos é o suficiente, e aí eu já procuro buscar novos desafios. Isso, desafios, né? E aí eu resolvi sair, eu era concursado na prefeitura, resolvi sair, e fui para a iniciativa privada, e aí eu caí na CM Consultoria, voltei novamente para a consultoria. A consultoria tem um que é bem interessante para quem trabalha com isso, sabe do que eu estou falando. Toda vez que você começa um projeto, você começa um novo filho, né? Sim. Você toma consciência, você começa a trabalhar com isso aí, você vai desenvolvendo, vai criando afetividade com aquela ideia, com aquele projeto, e vai crescendo. E no caso da CM foi aonde eu comecei a caminhada pelo BI realmente. Lá os consultores tinham necessidade, eles faziam a leitura dos dados do censo, do MEC, né? É uma consultoria para instituição de ensino, inclusive o Univem foi cliente da CM. E aí, o que acontece? Precisava se fazer estudo de mercado. Como fazer um estudo de mercado com os dados do censo? Aí, como eu tinha expertise com geoprocessamento, eu apresentei uma ferramenta para eles, chamada IPC Target. Para quem trabalha no marketing, é uma ferramenta fantástica. É IPC, Índice de Preço ao Consumidor. Então, essa ferramenta, ela é show. Você vai lá, escolhe uma cidade, tipo Marília, e aí a gente traça um raio de 100, 200, 500 quilômetros
de raio, e ele me traz as informações daquela região. Que informações? Censo. Seja ele populacional, seja ele educacional, seja ele educação básica, saúde, prestação de serviço, indústrias, comércio. É aí que toda a expertise foi sendo criada. E é um volume também de dado gigante. Avalaçador. Ter uma ideia, uma das últimas informações do censo que nós temos disponível, que nós estamos em 2021, e o censo sempre atrasa 2 anos para divulgação. O último dado é um arquivo TXT de 3 GB. Então não é com qualquer computador que vai abrir, não. Não é mesmo, aqui já pensei, nossa. Mas e para analisar tudo isso, Lorival? Então, assim, para fazer essa análise, o que eu fiz? Fui desenvolvendo a expertise e necessidade do cliente. Então, eu fui levantando quais eram as variáveis que o cliente tinha necessidade, né, que as empresas tinham necessidade, que a CM atendia, e aí fui levantando. Então, hoje, o que importa muito no ensino superior? Número de matrículas, número de ingressantes, número de candidatos, número de vagas ofertadas, tanto no presencial quanto no EAD. Então, o Univem, para mim, eu tenho informações do Univem assim, mais detalhado do que o próprio pessoal que trabalha aqui internamente, né? Sim, porque dentro do que você essa pequena mapeou, bagagem, né? E também, assim, você mapeou tudo, né? Não só aqui, né? Você tem uma visão geral mesmo, né? E com os anos também até o acompanhamento da evolução, né? Positivo ou não. Sim. E aí, assim, eu entrei para trabalhar na CM na época em 2007, e em 2011 aí foi o grande destaque para nós, né, que trabalhavam com essa parte lá na CM, que nós fomos convidados, né, pelo Fórum, né, Brasileiro de Educação Superior Particular, né, que foi o 4º fórum, foi realizado em Salvador em maio de 2011, e nesse fórum nós fomos convidados a fazer um projeto de desafio de colocar 10 milhões de alunos no ensino superior. Esse desafio ainda está em ocorrência, o prazo dele era para 2023 a 2032, dependendo dos dados a serem levantados, né? Só que com a pandemia isso deu uma mudada, né? Deu uma direcionada, acabou dando uma... Esticou. Então deu uma alterada. Esses dados eu acompanho até hoje, mesmo não trabalhando na semi-consultoria mais, eu acompanho para não perder justamente a expertise dessas informações, né? E aí, quando nós fizemos essa apresentação, como era um fórum para instituições particulares, isso chamou a atenção de uma empresa em específico no Brasil, muito pouca gente conhece, chamada Croton, né? É uma empresa listada na Bolsa de Valores, né? E ela encomendou um estudo direcionado. Ela queria saber como que era o mercado brasileiro de ensino à distância. E aí, durante esse trabalho, nós fizemos um levantamento em todo o Brasil. Ok, isso aí para nós foi tranquilo, a gente fazia isso o tempo todo. Nós terminamos numa segunda-feira, tá certo? Numa terça-feira, meu diretor-presidente foi até São Paulo em reunião para entregar esse trabalho, né, levando disquetes, né, da época ainda era disquetes, Nossa. né, levando disquetes para acesso, tudo, e levando os relatórios finais. Beleza, entregou, né, o processo, recebeu o dinheiro já na hora, à vista, uma bolada, tá certo? Na época, R$80 mil por um trabalho rápido de uma semana, tá certo? Para nós que trabalhávamos aqui, foi assim um plus, né? Uma coisa de uma semana de trabalho, R$80 mil. Hoje em dia, seria mais... Eu ia amar. Isso em 2011, tá? Nós estamos falando de coisa de 10 anos atrás. Sim. E aí caiu a bomba, né, desse assunto, né? Isso foi numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira, nós fomos agraciados com uma bomba terremoto, né? Que saiu em toda a mídia, a maior aquisição da história da educação. A Croton leva a Unopar. Isso aí saiu na revista Exame, do dia 15 mesmo, né?
Essa operação listada em bolsa é a maior até então do segmento educacional. Foi comprada por 1,3 bilhões, ou seja, 80 mil que nós cobramos, não era nada em relação ao tamanho da decisão que eles tomaram. Nossa. Né? Nossa, caramba. Isso. E tudo isso identificado no trabalho por um BI. Do BI. Isso, tudo por um BI. E aí a gente está falando isso, Lorival, com 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu já trabalhava com isso, já tomava essas decisões desse nível, né? E teve ainda mais uma outra situação, que essa, para nós lá, foi triste, mas assim, nós fizemos o trabalho, recebemos por isso e tudo, que era exatamente que ainda a Croton ia se fundir com mais uma outra instituição no país. Ou seja, esse trabalho aí tá que nem Missão Impossível, né? Você pega e apresenta, faz toda essa compilação de dados e ter tudo isso compilado para tomada de decisão é imprescindível, né? É imprescindível. E aí, né, recentemente eu estou no Univem, né? Nunca pensei em trabalhar aqui no Univem. O Univem sempre para mim foi cliente, né? Eu sempre atendi o Univem na questão de expansão de cursos, né? Os cursos tecnológicos, a gente que fez os projetos na época, né, para expandir os cursos tecnológicos, e atualmente nos cursos EAD. Então a gente tem feito estudos, levantamentos aí para expansão do EAD, do Univem, tá certo? E para isso a gente usa a ferramenta Power BI. Né? Ela é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta muito fácil de trabalhar, só que assim, você tem que gostar de trabalhar com dados. Porque fazer a leitura de dados não é simplesmente pegar um campo lá, telefone, cidade, estado. Você tem que tirar dessas informações. Imprime e tá tudo bem. Dessas informações você tem que tirar, regionalizar, você tem que contextualizar, e aí envolve toda essa questão. Né, e o BI também, ele ajuda no caso compliance, ele ajudaria em auditoria, ajudaria também, não somente na questão de business intelligence, né? Assim, em questão de negócio propriamente dito, em questão de faturamentos, esse tipo de coisa, né, Lorival? Sim. Aqui a gente costuma trabalhar não só aqui, né? Quando fazia todas essas informações, a gente fazia uma previsão, né, para que a empresa tivesse uma ideia de que rumo, que tipo de investimento que ela pode ter, porque ela já tem uma previsão de receita, tá certo? Essa previsão de receita toma alguns cuidados, né, para a gente estar sempre acompanhando, para não deixar desviar o rumo, né? Então, esse é o interesse que eu sempre tive, né, pela área de BI, conhecer a informação. E como eu já fui programador, né, programei há muito tempo atrás, aprendi Pascal, aprendi Delphi, DBase, Clipper, COBOL, Dataflex, Zin, tudo isso são linguagens que foram passando, Oracle, SQL, MySQL. Hoje atualmente eu chego no seguinte: são ferramentas que às vezes são passageiras, né? São ferramentas de desenvolvimento que são passageiras de momento. É a geração que está nesse momento que gosta do Python, gosta do HTML5, do CSS, do C++, C++, mas o dado é o mesmo. Não muda nada. Não mudou nada. O dado continua sendo o mesmo desde a época que o Pascal armazenava a informação ainda na memória, né? Caramba. E, Lorival, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que tem pouca bagagem, né? Pouca experiência, você diria que hoje em dia tem ainda muito mercado de BI, que as empresas deixam um pouco o BI de lado, talvez? Tem, cara. As empresas ainda estão descobrindo o BI. Uma ou outra empresa que começa a tomar rumo nesse sentido e começa a entender a responsabilidade de um profissional desse. Porque esse profissional, apesar dele vir do TI, ele é um profissional que ele tem que conhecer de marketing, ele tem que conhecer de mercado, ele tem que conhecer de tecnologia, ele tem que conhecer de telecomunicações, ele tem que ler muito, a gente tem que ler informações. Eu passo o dia lendo informações da Bolsa de Valores, tá certo? Tudo para a gente pegar as informações. O meu Google Alertas
é o tempo todo mandando informações do mercado que eu sempre trabalhei. Então eu uso muito o Google Alertas para ser avisado de mercado, mercado de aquisição, fusão, né, das instituições, para a gente saber o que está acontecendo. Porque isso aí você não pode perder um momentinho. Tá certo? Tanto é que durante a pandemia a gente acabou ficando em casa, e aí o que acontece? Você não tem aquela corrida, aquela atualização de informação. Cara, passar pela pandemia foi crítico, né? Hoje ainda nós estamos nela, mas está mais amena. Mas deu muito trabalho, porque você acaba largando, não acompanha com tanto afinco. Entendi. Pessoal, olha, o assunto tá assim, Em pegando chamas. fogo. Lembrando também que nós estamos em vestibular online, está no site, então assim, nós estamos em campanha. Você tem a oportunidade de estar ingressando em 2022. Curta lá, vão lá nas nossas redes sociais, acompanhem esse conteúdo, também está incrível. Podcast Break Universitário Univem. E trazendo cases de sucesso, né, que é o mais importante. E a gente está falando de um desenvolvimento de um trabalho, claro. De áreas não muito conhecidas, né, que Exato, arrebenta. Exatamente. E também, assim, dessa importância que já vem, claro que são cases que foram 2011, mas hoje, né, existe essa necessidade desse profissional, né, dessa inteligência em empresas, né, de vários segmentos, e não tem mão de obra especializada. É verdade. Verdade, não tem, e ainda vou mais, Kelso, você falou do vestibular, né? Lembrando que o Univem também tem um curso de MBA em Data Science, que hoje é um curso fantástico e que prepara você realmente para esse mercado. O Data Science é o profissional do futuro, é conhecer a ciência do dado. É você tirar essa informação dali, estudar o dado, agregar essas informações, juntar banana com morango e fazer um mix. Isso aí. O BI é isso, é você realmente organizar os dados e dar de uma maneira simples que uma pessoa leiga consiga entender aquele resultado e possa direcionar, porque hoje a gente vê assim, muitas pessoas, elas não têm, se apresentar uma tabela que eu faço para levantar o dado, o cara não vai entender nada do que está dizendo ali. A hora que eu dou um resumo para ele, aí clareia como, né, céu de brigadeiro que a gente fala, a pessoa vai olhar aquilo, falar, rapaz, isso aqui está me ajudando, eu consigo ter uma noção, consigo ter uma ideia, né? O Lorival, e assim, você acha que até que nem Learn Machine, que é um assunto também que está vindo, né? O Univem fez alguns eventos, até palestras, né? Que nós tivemos a semana de TI abordando esse assunto, também vem de encontro com o BI? Sim, sim. O Learn Machine, hoje em dia, você tem assim muito mercado também. As empresas estão buscando profissionais disso aí. Você pega ferramentas conhecidas, né, que o pessoal usa aí, Uber, 99, que são aplicativos que revolucionaram, né, o sistema de transporte. São aplicativos que hoje são praticamente quem não tem isso aí instalado no seu celular, se não às vezes todos, né, para uso. E aí, essa mecânica por trás dessa metodologia é o machine learning, ou seja, a ferramenta aprende tudo o que precisa. Qual é o foco do mercado, qual o melhor horário que eles vão pedir, qual é a demanda que eu vou precisar de motoristas para aquele horário. Então, tudo isso são configuráveis. Só eu estou falando do mercado, né, de aplicativos para transporte. Mas você imagina o transporte de logística, você trabalhar, e aí vem aquilo que a gente aprende na faculdade. Metodologias tipo Kaizen, Kanban, vem tudo de encontro com esse mercado, tá certo? Você precisa dessa. Quando a gente está na faculdade, a gente não dá muito valor a esse tipo de coisa. E aí a gente pega e começa a trabalhar com isso. A hora que você vê a
prática disso aí, falar, cara, eu aprendi isso lá na faculdade, cara, nunca imaginei que eu fosse pôr em prática uma coisa dessa. Eu costumo usar muito isso de exemplo, porque na faculdade eu praticamente peguei 3 DP de análise de sistemas. Eita! Caramba! Eu não fui um melhor profissional, não fui um melhor estudante, né, Melhor em termos aluno. de faculdade. De todas as disciplinas que eu carreguei DP, eu carreguei apenas 2 DP. Análise de sistemas e estatística. Olha como é a vida. Pois é, como que é a vida. Hoje, estatística para mim é tudo. Como começou essa questão de estatística? Olha, um professor vai fazer especialização, ele precisa fazer o TCC. Você graduando aí, ó, prepara a lomba, né? Fazer um trabalho de um TCC, você vai precisar estudar muito dado, porque você vai fazer pesquisa, você vai levantar informação, você vai fazer um trabalho disso aí. E aí você já começa a entrar no BI sem querer. Sem nem Entendeu? perceber. Sem nem perceber. Você às vezes usa ferramentas, né, as ferramentas SaaS da vida, que são ferramentas para uso estatístico. Sim, sem dúvida. Ela é um primeiro passo para o BI. Então ali você vai tirar tudo. Então eu tive que aprender coisas que hoje para mim são palavrões, né? Se eu falar aqui, boxplot. Quem que sabe montar um boxplot no Excel? Se alguém conseguir montar aí, eu dou um prêmio. Não, eu trabalho com o Lorival há meses. O primeiro que me mandar, o primeiro aluno que me mandar. Desafio da noite. O desafio da noite. Pode mandar no meu e-mail, procura eu aqui no Univem. Se alguém montar um boxplot no Excel, eu ganho um bombom. Eu dou um bombom para ele. Eita, o negócio é sério então, hein? Ficou sério agora. Eu trabalho com o Lorival há alguns meses, né? Que eu sou estagiário dele. E eu não sei montar. Uma fração que ele tá falando aqui é impressionante quando ele começa. Ele começa a pensar no Excel, não, vamos montar aqui, não sei o que lá. E eu tentando acompanhar a linha de raciocínio, eu fico, meu Deus do céu, cadê o pé, cadê a cabeça disso aqui? É impressionante. Mas isso também me chama atenção, numa preocupação que esse tipo de trabalho exige. Então, o volume hoje de dados ele é imenso porque a informação ela tá para todo mundo e muitas vezes sem filtro. Agora, como que você vê a sensibilidade de dados, né? Então, isso aí para você poder realmente transformar dados em informação, porque a gente está falando de tomada de decisão, a gente está falando de uma perspectiva de estratégia. Futuro, né? De futuro, exatamente. E aí, como que você entrega um trabalho desse para uma reunião, para uma empresa, uma multinacional? Tomar uma decisão, né? Exatamente. Sim. E aí? Aí entra, né, a expertise de metodologia de trabalho. Quando você vai buscar uma informação, primeiro, você tem que checar se a fonte é fidedigna, né? Então tem que ser fontes fidedignas, então tipo IBGE, que aí você tem a informação real, populacional, PIB, isso são informações reais, tá certo? Alguém falar para você, tal empresa tem tantos milhões de renda. Meu, não. Existem sites, existem locais específicos que você pode estar constando e checando essas informações. Estando dentro de uma empresa, aí você tem um pouco mais de facilidade. Por quê? Você vai no departamento de TI, né, e solicita, fala, olha, eu quero a informação assim. Então, aí eles vão te mandar essa informação. Você tem um suporte, né, Lorival? Isso, aí você vai checar com o financeiro, se for informação financeira, se aquilo é real. Porque o financeiro lançou lá na contabilidade, na auditoria, tem toda uma questão aí dentro de uma empresa. Então, essa informação já foi lançada, é real. Ok, então eu tenho o valor final. Aí agora eu vou trabalhar com a informação para destrinchar ela e fazer essa informação virar uma informação de decisão, né? Então, apresentar uma informação para alguém, né, um chefe, um superior, ou para um conselho, né, no caso do Univem, que temos conselho, você apresentar uma informação lá, ela tem que ser muito bem checada, muito bem verificada. Você mesmo, Kelso, tem
tem sentido isso toda vez que eu vou apresentar um relatório, Sim, eu trago para você o resultado, olha, dá uma verificada nisso, confere, isso sim, está real, está próximo do que você... Porque, às vezes, divergências existem, porque sim. se o sistema é online, ou seja, está acontecendo, enquanto você está pegando informação, você pegou ela agora, daqui 15 minutos, Ela pode ser atualiza. outra, ela atualiza. Sim, sim. E isso acontece o tempo todo com informações bancárias, com informações financeiras, né? É isso que eu ia até falar agora. Assim, você Isso, imagina então um banco, um Google. da Viva, você tem Oh, que tomar o máximo de não cuidado é? com isso. Para isso não acontecer, o que, que você faz? Você simplesmente traça uma meta diária, né? Falou assim, olha, eu tenho que pegar essa informação até no máximo 9 horas. Então, todo dia você pega ela, é a mecânica, é um Sim. checklist diário. Todo dia você pega aquela informação para que você tenha aquele ponto. Eu peguei tal hora, tal momento. Ah, tira Você tem para um mim à tipo de tarde. padrão. Isso. Se eu for tirar a informação à tarde, pronto, já não é mais a mesma em relação à de manhã. Então, isso Sim. acontece muito no BI, até por isso que quando a gente usa o BI, a gente às vezes costuma trabalhar com a informação já direto no banco. Busca direto uma tabela Ah, tá. automática, porque na hora que você for consultar, ela já é a informação atualizada, já foi retirada de dentro do banco naquele momento, para que ninguém questione essa tomada de decisão. E Lorival, programação dentro do BI, isso é frequente? Como que é isso? Ou não Sim, tem nada sim. a ver? Não, tem. Infelizmente Ah, tem. top. Eu tive que aprender mais uma linguagem de programação dentro do Power BI. É uma evolução do VBA, todo mundo está acostumado, né? Que o VBA é dentro do Word, Excel, PowerPoint, que são chamados de macros, né? Lá Aham. dentro. E dentro do Power BI é o DAX, né? DAX. E você pode, é uma evolução do VBA, e aí você pode programar para que realize algumas funcionalidades automaticamente. Então você pode usar isso aí para desenvolver. Então, Até no não BI você tem que ter linguagem de isso, programação. Não vai verdade. fugir. Não, eu não, Não vai fugir. eu até tentei fugir de programar, mas não consigo fugir. Sempre por trás de algum software, sempre tem uma linguagem de programação que você tem que acabar aprendendo, né? Ah, não, Que legal. foda. Não, é bacana porque a gente fala muito assim, do software e tudo, e até para desmistificar, de repente, né, para se a gente tem isso já, uma ferramenta pronta e trabalha com esses elementos, ou se a gente tem que desenvolver também, fazer essa interação, né, esse tipo Sim, Lorival, você de tem que se trabalho. atualizar sempre também, né? É, sim. Você mesmo fala, né? Quando eu descobri as respostas, mudaram as perguntas Isso, essa frase você ouve de mim o tempo todo, o né? tempo todo. Quando a gente aprende as respostas, eles mudam as perguntas. Então, aí você apenas contextualiza para o teu mercado. Quando eu aprendi uma linguagem, mudou a linguagem. Quando eu aprendi um software, mudou o Mudou o software. software. Quando eu aprendi... Então, hoje, trabalhar na área de tecnologia é difícil para qualquer um, porque você ser especialista em algo, você deixa a desejar em outro, né? sim, Imagine você ser especialista no Google Workspace, né? O ambiente do Google, que é o que eles chamam de Google Education. Se você se especializa lá, beleza, você entra no Univem, aqui tem o Microsoft Teams. Ou em outra empresa que eu já trabalhei também, que também lá tinha o Microsoft Teams. O Teams é outro mercado, é outra metodologia. sim. Então, você tem que ser generalista, E mas adaptar. também especialista, mas não dá para se aprofundar Não dá pra se a tal apegar. nível. Não dá para se apegar. Então você aprende a utilizar os 30, 40% daquela ferramenta, porque o usuário, gente, deixar bem claro, um usuário hoje, né, que é o BIOS, né, o bichinho ignorante operando o sistema, ele tem Pô, um conhecimento maldade de aí. 5 a É bullying. 10%. Não, o conhecimento do usuário, infelizmente, assim, ele está se melhorando, Brincadeiras à parte, né? brincadeiras à parte. Brincadeiras à Está parte. aumentando o conhecimento, principalmente agora com a pandemia, o EAD principalmente forçou as pessoas a conhecerem, a trabalharem home Sim. office, a se O virarem remoto, exatamente. remoto. Remoto, Então, exato. isso acabou dando um salto, né? Eu vou dizer quântico mesmo, uma coisa bem grande, coisa que ia acontecer daqui 10 anos previsto, teve que acontecer em um ano e meio no máximo.
né? Então essas decisões foram tomadas muito rapidamente. Inclusive a gente costuma dizer assim, antes de eu sair da empresa, quando nós começamos o home office lá em março de 2021, nós com uma semana de home office, nós resolvemos fazer um relatório de como seria as instituições de ensino em 2021 e 2022. Cara, o negócio era trágico, para não ser funeral. Né? A gente já previa que todas as instituições, no geral, iam passar por dificuldades, principalmente na questão do presencial, porque teriam que transformar esses alunos do presencial em remotos, e aí eles não estavam preparados para isso, não estavam treinados, não estavam qualificados. Foi uma bomba, né? Foi uma bomba do nada. Foi uma bomba. Eu acho que em todo segmento também, Tudo. né, Lorival? Porque impactou diretamente em todos. A vida. A Sim, vida, exato. vida. Assim, é o lance do fenômeno que foge do controle de qualquer pessoa. Né? Então, assim, pessoa, Estado, força da natureza. Aí, todos os níveis né, governamental, tudo virou todo mundo de ponta cabeça e a gente que lute, né? A gente que lute. Nós que lute. Aproveitando, né, que você disse aí, do lado pessoal, mudando também, gente, o Power BI, o BI, né, ele não é só para profissional, não, tá? Você com certeza, se você tem aí na tua casa uma planilhinha de controle de gastos, né, água, luz, energia, né, entendeu? Você já tem aí uma ideia de BI, você toma decisões, como é que você compra um carro, como é que você compra um celular, como é que você... Gente, programação, é dia a dia. Então, finanças pessoais, tudo mais, isso, né? eu gosto de dizer isso, que o desafio de encontrar saídas, né, subsidiadas em dados para a tomada de decisões. Isso é importante para as empresas, mas é claro, é importante também para as pessoas. As pessoas tomam decisões em casa, começa em casa. Se você vai pôr teu filho na escola, como que você vai encaixar isso no orçamento? Se você vai ter um carro, como é que você vai pagar o custo desse carro? Tudo isso são tomadas de decisões e isso é BI. Você vai fazer uma inteligência para ter resultados, né? E isso tudo então leva para a vida, né? Não é só profissional, né? É para o lado pessoal também. Pô, Lorival, desse jeito, você dá até um consolo, assim, todo mundo tem um pouco de BI, já gostei. Dentro de si. Mas tem essas atitudes que a gente não percebe mesmo, né? Que de repente pode ser um mínimo de fundamento, BI, algo que a gente faz sem nem mesmo perceber. Sem nem mesmo perceber, com certeza. Às vezes a gente está aí em casa parado, né, e começa a pensar em algumas coisas, algumas tabelas, né? Eu vou fazer uma coisa assim para me facilitar. Você já está tendo um primeiro contato, né? Isso, você já está tendo uma decisão de BI. Você está pegando, lembra que eu falei bem no começo, né? O que é o BI? É a coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informação. Ou seja, você monitora, no caso de casa, né, quanto que você gasta com água, com luz, com telefone, com internet, você faz tudo isso aí diariamente, você entendeu? Não só na vida profissional, mas também dentro da vida pessoal. Ô Lorival, e assim, futuro, o que você que está dentro da área, que já trabalha, que já tem uma timeline já muito bem estabelecida, né, de desenvolvimento desse trabalho, daqui para 10 anos, como que você vê esse cenário, né, tanto de mercado, de todos os segmentos, mas desse profissional que trabalha com essa inteligência? Então, o profissional de BI hoje, ele tem que ser multitarefa, né? Ele vai ter que aprender, ele tem que saber de redes sociais, ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de produção, ele tem que entender um pouquinho de contabilidade. Então, tudo isso é um profissional que pode ser adequado ao BI. Até um profissional de RH, né, pode ser alocado para trabalhar com um BI, para tomadas de decisões. O futuro do analista de BI, cara, é promissor. Se você pesquisar aí no mercado, o salário médio é altamente diferenciado, tá certo? Não vou dizer aqui o meu, né? mas assim,
graças a Deus, o salário que eu ganho aqui para Marília é um ótimo salário, é um salário bem diferenciado, né? Por ser Marília, a gente já fez vários estudos de Marília. Marília, por ser a capital nacional do alimento, o foco é industrial. Então, a indústria domina o nosso mercado. Mas, graças a Deus, grandes empresas, né, a incubadora aqui do Univem tem despontado com grandes empresas e, a partir de agora, eu tenho certeza, muitos serão contratados com essa denominação, legal. Analista de BI. Né, é um profissional bem diferenciado e que entende da tomada de decisão de informações para a empresa. Olha, gente, a gente já estamos caminhando para o encerramento aqui do nosso podcast. E assim, quero agradecer imensamente pela gentileza, pela atenção, né, por compartilhar um pouco de história, assim, de sucesso e o quanto que você... Essa fração de conhecimento, né? Poxa, com certeza. E o quanto que a gente aprende também. E deseja muito sucesso também para você. E me ensina bastante coisa que eu gosto de aprender. Não, sim, graças a Deus é uma área legal, muito, muito prazerosa, né? Eu costumo dizer que a informática, quando eu vi o meu primeiro computador, eu até mostrei aí pro Kelso, mostrei pro Pedro, né? O primeiro computador que eu trabalhei é fora do cabo, né? Hoje eu olhando para ele, eu falo assim, que saudade que dá, mas não mudou nada. Eu continuo trabalhando com o dado, com a informação, né? Sim. E assim, eu só participei a parte do BI, né? A parte de tecnologia, mas ainda tem a parte educacional, que eu nem citei, como eu fui para dar aula. Hoje em dia, dar aula para mim também é uma coisa muito gostosa, muito agradável, né? Ensinar as pessoas. Eu tenho, inclusive, dentro do meu Twitter, do meu LinkedIn, eu tenho uma frase também muito legal, que é: compartilhar o conhecimento permite que as pessoas sonhem. Entendeu? É uma frase fantástica. Não vou lembrar o nome do rapaz, tá lá no meu LinkedIn, né, no meu Twitter, só procurar lá, Lourival Gonçalves, você vai me achar, tá certo? Segue a gente lá. E se alguém quiser alguma informação também, basta procurar a gente aqui. O Kelso sabe me achar, né? O Pedro. Sim. Não, qualquer dúvida. Quem sabe, né? O Univem não faz um curso, alguma coisa assim. E você vira professora. E aí você vira um professor aqui também, mano. Um curso livre, aí algo estourou. nesse sentido. Eu tenho certeza que muitos aí alunos já vão querer saber mais informações sobre isso, vão querer conhecer, né? E de repente a gente pode montar assim um curso aí para o Univem, né? Pessoal, aquece aí, entra lá nas nossas redes sociais. Olha o merchan. Pega já aqui, manda lá já no vende comentário. Pô, vamos fazer um curso de BI aí pra gente. Vamos tumultuar. Mas olha, Lourival, agradeço mesmo, tá? A sua presença aqui com a gente. E que é isso, Pedro? É isso, Lourival. É isso, gente. Obrigado, obrigado, professor, obrigado, Kelson, obrigado, Pedro. Estamos à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida, se quiser procurar a gente, fiquem à vontade, estamos aí. A gente tem o compartilhamento como um marco da vida pessoal, profissional, e que, graças a Deus, né, tem feito diferença para a gente. É isso, gente. Com certeza a gente vem com um novo podcast break Universitário Univem. Não se esqueçam, estamos com vestibular, ingresse, temos cursos aqui na área de gestão, área de tecnologia, área jurídica, e vamos fazer história, vamos conquistar o mundo aqui no Univem. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Sistemas de Informação do Univem.